Olá pessoal, desejo tudo de bom para vocês e nós vamos iniciar aqui o conteúdo do segundo bimestre para a turma do 9º ano, a origem da espécie humana. E contar a história do surgimento da evolução da espécie humana é sempre um grande desafio, porque sempre consiste em observarmos evidências e informações para que possa auxiliar no trabalho dos pesquisadores. E essas confirmações são baseadas em pinturas, em rochas que foram deixados por seres que viveram antes de nós. Como vimos nas aulas passadas, a teoria mais aceita hoje em dia é a de Charles Darwin, que afirma que todos os seres vivos são resultado de um processo evolutivo. E segundo eles, os seres humanos e macacos, eles são ancestrais. Então, o homem primitivo, segundo a ciência, ele deriva de um mamífero insetívoros, né? Que é semelhante a esse animalzinho aqui, que se chama musaranho, né? Que também é tipo uma toupeira, como a gente conhece hoje. Os primatas se destacam, se dividem em dois grupos, os prosímios e os antropóides. Os prosímios, como eu coloquei para vocês aqui, são pequenos, né, vivem em árvores e possuem um cérebro pequeno. Possuir um cérebro pequeno significa que tem pouco desenvolvimento de mental, né? Perdão. Então, é pouco desenvolvido. E um animal que exemplifica esses seres aí são os lêmures encontrados na ilha de Madagascar. Os antropóides já são maiores e, por isso, possuem uma alta complexidade cerebral e são representados aí pelos gorilas, pelos orangotangos, chimpanzés e pelo ser humano. Nós podemos observar aí uma árvore evolutiva, onde a gente pode perceber aqui embaixo o ancestral comum, não é? Que vai ramificar, né? Dando origem aqui primeiro aos prosímios, depois aos antropóides, aqui representado pela palavra macaco, né? E os símios, grandes símios, e que está agrupado aqui, ó, nos seres humanos. Essa parte daqui de cima representa a atualidade, né? Os dias atuais. E aqui embaixo representa o passado. Então, a gente pode ver aqui, ó, uma linha evolutiva, onde o mais atual, aqui, ó, somos nós, seres humanos. E aqui nós temos a árvore evolutiva humana, né? A partir de nós. Mais uma vez, quando vocês observarem aqui as árvores
evolutivas, vocês têm que se basear no tempo. Lembrando que aqui em cima sempre será a atualidade e aqui embaixo o tempo passado. Né? Nós temos aqui, ó, 7 milhões, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quantas espécies nós podemos observar aqui? Nós estudaremos as características de alguns desses seres que vocês estão observando aqui nessa imagem. Então, o que é necessário para poder diferenciar? Porque às vezes a gente olha lá naquela imagem e diz: ah, professora, mas são todos tão parecidos. Então, eu coloquei aqui para vocês algumas características que servem para distinguir os grupos ancestrais. O formato do maxilar, não é? O tipo de dentição e no que isso auxilia. A gente pode identificar o hábito alimentar daquele ser, não é? Se ele era carnívoro, né? Ou se ele era herbívoro. É muito lógico, né? Se a dentição era muito pontiaguda, como o dos cães, né? Isso serve para rasgar alimento. Então, provavelmente aquele ser é carnívoro. E assim a gente pode supor o tamanho dos ossos, né? Mais aqui embaixo, indicam a estatura, né? E a forma de andar daquele ser, ou seja, se ele era bípede, ou seja, se andava bi, vem de dois, se andava de dois com os dois pés, né? Ou quadrúpede, quatro. E o tamanho da caixa craniana, né? Como eu tinha comentado para vocês, né? Antes, indica se tem capacidade intelectual. Os hominídeos, né? Mas o que são hominídeos? São seres que já possuem características mais humanas, mais próximas a nós. Há cerca de 2 milhões de anos, né, dentro da família dos hominídeos, surgiu o gênero Homo, que a gente vai abordar mais à frente. A evolução do gênero Homo pode ser constatada a partir aí do estudo dos fósseis. Lembra que a gente viu a importância dos fósseis, que são evidências, né? Marcas, vestígios, e elas é que comprovam, que evidenciam, que deixam aí comprovado muitas teorias científicas e são descobertas e estudadas aí por esses profissionais aqui, chamados paleontólogos. Alguns fósseis mais antigos foram encontrados na África. E eu coloquei para vocês uma linha do tempo, para que vocês tivessem noção dos seres que a gente vai estudar, desses gêneros que nós vamos estudar, e o tempo, né? E mais ou menos a aparência deles. Então, a partir do Australopiteco, que surgiu há cerca de 3,5 milhões de anos, aí vem o Homo habilis, 2,4 milhões de anos, Homo erectus, o Neanderthalis e o mais atual, né? Com 300 mil anos, o Homo sapiens. Os Australopithecus, também chamado de Australopithecines, perdão. Então, como a gente viu lá no slide anterior, o tempo deles aproximado é de 3,5 milhões de anos, e eles
eram bípedes, né? Já caminhavam com os 2 pés, eles se alimentavam de vegetais, né? Eram herbívoros aí, se alimentavam de plantas, tinham uma estatura pequena, eram baixinhos, aqui ó, cerca de 1,20 m, mas possuíam um cérebro pequeno, o que significa que a gente viu, né, que tem baixa capacidade intelectual. Aqui eu coloquei uma imagem para que vocês pudessem ter noção de mais ou menos como eles eram. Eles possuíam caninos pequenos, né? E molares grandes. Caninos pequenos por quê? Porque eles se alimentavam de vegetais, né? De plantas. Então não precisavam rasgar. O Australopithecus afarensis. Olha como é a imagem dele. Ele também era bípede, né? Habitava em árvores, também não tinha grande estatura e seu cérebro era pequeno. Paranthropus boisei era chamado de quebra-nozes, porque ele possuía a mandíbula muito forte e se alimentava de sementes de alimentos duros. O gênero Homo, né? O gênero Homo é o mais recente, né? E há registros que foram encontrados aí fósseis na Etiópia. O Homo habilis viveu aí há 2,5 milhões de anos. E aí a primeira espécie representando esse gênero Homo, né, possui uma caixa craniana maior, o que a gente vê que significa aí capacidade intelectual. E por isso ele já era capaz de confeccionar ferramentas e o seu nome significa homem habilidoso, né? Possuía aí uma mandíbula curta. Homo erectus, o nome em si já diz, já era homem que possuía coluna ereta. Nós temos aí uma estimativa de 1,6 milhões de anos, né? A caixa craniana dele era ampla também, e por isso já confeccionava ferramentas e sofisticadas, né? Vivia em grupos e já era capaz de se comunicar e de transmitir o seu aprendizado para os descendentes. E pelo que se pesquisa, provavelmente foram capazes de produzir e usar o fogo. O Homo neanderthalis. E aí a gente vai percebendo, né, que vai ficando mais atual. 400 mil anos. Ele possuía pequena estatura. Era conhecido como o famoso homem das cavernas. Por quê? Porque o seu esqueleto foi encontrado dentro de cavernas. Possuía um corpo robusto, o cérebro grande, o que indica aí capacidade intelectual, e com isso também a habilidade de produzir ferramentas sofisticadas para caça, né? Ele já caçava
em grupo e não mais sozinho. E possuía destreza com pedra e madeira. E aí o homem sábio, né? Homo sapiens quer dizer justamente isso, homem sábio, com o tempo aí de 100 mil anos, habitando na África, ocupando alguns continentes aí na Terra, e foi capaz de se adaptar a qualquer ambiente. Desenvolveu fala, escrita e capacidade de refletir sobre os seus atos. A gente pode observar nessa evolução a característica de cada um desses seres, né? No caso do ser humano. Mas como surgiu esse ser humano moderno? E aí tem algumas perguntas, algumas questões que são feitas, né? Qual o local de origem dos ancestrais humanos? A sua origem teria ocorrido em lugares diferentes da Terra, na Europa, na Ásia, na África, na Áustria, né? Como isso aconteceu? Como é que isso pode ser explicado? E existem algumas hipóteses, né? Uma das hipóteses mais aceitas é essa hipótese multirregional, que acreditava que existia aí vários grupos de homens erectos e que eles se dispersaram, né? E essas diferentes populações seguiram do mesmo gênero, seguiram destinos diferentes, né? E acabaram evoluindo em locais diferentes. E ainda existem pessoas que acreditam, né, na origem única do ser humano moderno, do grupo também Homo erectus, teria migrado da África para o restante do mundo, como mostra esse próximo esquema, né? Ou seja, esse grupo de Homo erectus, reafirmando aí a teoria, a hipótese multirregional, esse Homo erectus que vivia na África foi aí, ó, para regiões diferentes, não é? Então, seguindo aí, possuindo aí características diferentes também. Algumas outras hipóteses, né? Que há 12 milhões de anos na África existiam grandes florestas, né? Também na Europa e na Ásia. Só que com algumas mudanças ocorreram alterações nessa paisagem e o território foi reduzido, não é? E a vegetação não ficou mais tão rica, né? Tornando-se uma savana. E o alimento ficou escasso e os primatas ficava difícil pegar o alimento. O alimento disponível para os primatas ficava longe, ó, da copa das árvores. E o que acontecia? Eles acabaram ficando expostos aos predadores e tiveram aí que se adaptar. Então, o que aconteceu? Sobreviveram aqueles que podiam correr, mas, né, na planta, sobreviveram aqueles que utilizaram a planta dos pés, ou seja, aqueles que tiveram a capacidade de ser bípedes, falando vulgarmente. Então, o que aconteceu? Com a coluna vertebral, deixa eu encontrar aqui o cursor, com a coluna vertebral ereta, eles facilitava melhor a visão do ambiente. Então, é por isso que eles tinham que manter a coluna ereta e correr com os dois pés, porque isso ampliava o campo de visão. Então,
os que conseguiam fazer isso tinham uma capacidade de sobreviver. E aí tem essa hipótese sobre a chegada do homem, desse homem moderno, à América. Então, os fósseis mais antigos foram encontrados no Novo México, nos Estados Unidos. E o que diz essa hipótese, né? Que os hominídeos chamados mongóis, que habitavam na Mongólia, eles teriam caminhado até a América do Norte atravessando o Estreito de Bering. Eu vou mostrar uma imagem depois para vocês mostrando o Estreito de Bering. E o que acontecia? Esse Estreito de Bering tem uma parte de terra, né, e outra uma parte aquática e do outro lado de terra. E o que teria acontecido? Essa parte que tinha de água eles conseguiram atravessar. Por quê? Porque essa água ficou congelada, formando uma ponte. E aí eles teriam feito a travessia e depois se espalhado pelo continente. Outra hipótese é que o grupo de hominídeos da Ásia, teriam atravessado pelo Pacífico em barcos, né, em canoas, conseguindo chegar até a América, mas também durante a glaciação, quando o nível do oceano era menor, e chegando aí em outros continentes. Aí tá a imagem que eu disse para vocês que comprova essas hipóteses que são as mais aceitas, né? Aqui é o Estreito de Bering, tá vendo? Eles poderiam ter, no caso, a água aqui, ó, congelou e eles puderam atravessar, tendo acesso aí a outros continentes. E a teoria que eu falei para vocês anteriormente aqui, ó, eles poderiam ter vindo por esse outro lado aqui, através de canoas e barcos, quando o nível do mar baixou, também tendo acesso a um outro continente. Bem, galerinha, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham entendido a aula, que tenham gostado. Um cheirão para vocês e até a próxima.